Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre a minha experiência das duas cirurgias que eu precisei fazer nos seios. Uma foi para a redução da mama. Anos depois eu fiz uma para o implante da prótese de silicone. Ou seja, tanto eu fiz a mamoplastia de redução quanto a mamoplastia de aumento. E eu achei esse momento conveniente para falar sobre esse assunto, porque eu estava comentando com algumas amigas pessoais e também cheguei a comentar no Instagram que eu fui fazer uma mamografia. Ou seja, várias outras amigas da minha faixa de idade, né, perguntaram: Elis, eu também estou na sua faixa de idade e não me foi solicitado essa mamografia. E aí eu fui explicar, né, para algumas amigas, né, o porquê que foi solicitado. Então, no caso de quem tem prótese de silicone, a ginecologista, o médico, ele não consegue fazer aquele exame de toque corretamente, como tem que ser, para ver se tem algum nódulo, tudo. Tem um silicone por ali. Por isso que é solicitado essa mamografia, mas tem também, pelo que eu li, tem outras opções também, no caso, para quem às vezes sente um grande desconforto numa mamografia, pode ser solicitado um outro tipo de exame. Aqui na Suíça já foram me solicitados 2 vezes para estar fazendo essa mamografia, mas eu já tenho essa prótese há 7 anos, então assim, não é com frequência que a gente fica fazendo essa mamografia. Eu fiz agora com 47 anos, então o médico já falou que no caso assim, eu tenho uma ginecologista, só que eu fui mandada para uma outra clínica para estar fazendo a mamografia e lá eu fui analisada também por um médico e esse médico lá, que não é o meu, né, ele falou que eu só preciso retornar quando eu estiver com 50 anos de idade, ou seja, daqui 3 aninhos que eu preciso fazer novamente. Então não é um exame que você fica fazendo com frequência. Eu estava falando sobre a mamografia para as minhas amigas e também lá no Instagram, porque eu fui falar a minha experiência, como é que foi, olha gente, e motivar, vão lá fazer, se foi solicitado, vão fazer, porque o que eu mais ouço, seja de amigas pessoais, seja de família, seja mesmo na internet, é sempre as mulheres reclamando de dor, de muita dor, né, que dói muito para estar fazendo esse exame. Então, como eu já fui meio que preparada para essas dores que eu ouvia tanto falar, ou seja, quando eu fui fazer o meu exame, não é uma coisa que não dói, dói, mas é uma dor suportável, é algo assim incômodo, mas é uma dorzinha suportável. Eu fiz em 2 lugares diferentes. A primeira vez que eu fiz foi no hospital aqui na Suíça. A pessoa que me atendeu, que fez, foi super delicada, todos os movimentos, ela falava o que estava fazendo, olha, eu vou fazer isso, é porque tem que pressionar, para quem ainda não fez, gente, a pessoa que vai fazer a mamografia, ela vai posicionar direitinho os seus seios numa máquina e ali vai dar uma pressionada, tá? E aí você tem que virar um pouquinho, aí ela vai te virar também, posicionar os seios de outra maneira, para poder fazer a mamografia, né, de todas as posições aqui. Ok, então eu já estava preparada que ia ser desconfortável, que teria dor. Então não foi nenhuma surpresa. A questão é, lógico que eu também estava com medo de ser uma grande dor, de acordo com o que eu já tinha lido, do que eu já tinha ouvido. Mas foi tranquilo, tá? E essa segunda clínica que eu fui fazer, eu tinha me esquecido de uma amiga minha que tinha falado que não tinha gostado do atendimento, que a pessoa que foi fazer esse exame nela foi uma pessoa dura, sabe? Não foi nada delicado e na hora que ela falou que tava doendo, a pessoa falou, ai, não tem como fazer diferente, sabe? Foi meio brutinha. E eu tinha me esquecido que tinha sido nessa clínica e eu acabei marcando para lá. Eu não, minha ginecologista encaminhou para lá. E eu falei, tá tudo bem. Aí depois que veio me cair a ficha. Mas graças a Deus, quando chegou a minha vez, eu não sei se mudou de funcionário, o que tinha acontecido, que já fazia tempo que minha amiga tinha falado da experiência dela. Então, quando chegou a minha vez, foi tranquilo. Teve um incômodozinho, teve fato, né? Mas eu já esperava por isso, mas nada assim, sabe, assustador, foi tranquilo. Então, era isso que eu também estava na intenção de falar para as minhas amigas, o pessoal também do Instagram, gente, meninas, vocês aqui vão fazer.
realmente, infelizmente, tem essa possibilidade de pegar, às vezes, um profissional que não é tão profissional. Mas, às vezes, você pega aquele profissional, que graças a Deus aconteceu comigo, as 2 vezes, que vai falar direitinho, olha, né, eu vou estar fazendo isso, desculpa, né, eu vou estar posicionando dessa maneira, você faz assim, e aí você fica mais tranquila, dá tudo certo, é rápido, tranquilo. Agora, falando dessas 2 cirurgias, por que que eu tive que fazer? Se eu já reduzi, por que que eu fui lá e coloquei prótese também, né? Quando eu fiz a redução mamária, quando eu fiz a mamoplastia de redução, tinha, lógico, eu tinha apenas 18 anos de idade, já tinha passado toda a minha adolescência, desde os 15 anos, 16, tinha passado toda essa fase, assim, bem traumatizada, porque era algo que era demais para o meu corpo. Era demais, era bastante pro meu corpo. Então, assim, eu só vestia t-shirt escura, grande, sabe, para poder disfarçar. Então, assim, foi uma fase da minha vida, assim, bem complicadinha mesmo, e que finalmente, com 18 anos, eu consegui estar fazendo a mamoplastia de redução. Essa mamoplastia eu fiz pelo SUS, lá em Fortaleza. Só que eu era tão traumatizada de uma maneira que o que eu cheguei no médico, nessa época, gente, a gente não tinha computador, tudo para estar dando uma olhada, sei lá, para ver como é que poderia ficar, ou o próprio médico tá mostrando. E aí a gente não tinha assim uma referência. Eu não tinha uma referência de tamanho de seios. Eu sei que aqueles lá me incomodavam, me causavam dores. Eu usava uns sutiãs bem de senhora mesmo, que são os com as alças bem largas aqui, e eu apertava o máximo para poder disfarçar. Então eu fiquei também cheia de estrias por conta do sutiã sempre apertando ao máximo, aquela dor foi terrível. Quem tem seios grandes aí, gente, é terrível, e até quem não tem que ver, quem tem já imagina a dor que é, né, tá carregando aquele peso, principalmente se tratando de uma adolescente que não tá preparada para aquilo tudo, o corpo ainda não tem estrutura para aquilo, a cabeça não tem estrutura para aquilo. Então foi uma fase assim bem chatinha, bem terrível da minha vida, mas com 18 anos eu consegui me livrar. E o meu erro, e o erro também talvez do médico, é porque como eu era muito traumatizada com aqueles seios, tratava-se também de bullying. Lógico que a gente sofre bullying, mas não era isso que me incomodava tanto, porque eu sempre fui do tipo que não ligava muito para a opinião dos outros. Era o que eu via no espelho. Era você baixar a cabeça, você tá tomando banho. Então era aquilo lá que incomodava. Não era tanto os outros, era o meu corpo, era comigo mesmo, né? Então eu falei pro médico, tira tudo. Eu falei, tira tudo. Ele, quanto, né? Tira tudo. Eu não tinha ideia de tamanho, tira. Só que, sei lá, não sei se na minha cabeça o tudo dele, ele ia levar em conta que eu sou, né, uma mulher e que eu queria alguma coisa, eu não sei. Porque antes da gente fazer a cirurgia, a gente tem muito tempo, 18 anos de idade, mas antes de fazer a cirurgia, passei por uma conversa com o médico, tudo direitinho, né? Então, assim, eu acho que dava pra ele entender o que eu tava traumatizada, né? Que aquele tudo significava deixar uma tábua. Ok, foi feita a cirurgia e tal, né? Quando eu tava inchada, tudo, nos primeiros meses, tudo, né? Tudo inchado. Só que aí começou a diminuir. Mas mesmo assim, eu tava satisfeita. Ficou quase nada? Ficou quase nada, tá? Mas eu tava bem porque não tinha mais aquele peso. Não, agora eu já posso colocar biquíni. Então eu já tava mais satisfeita, isso depois de um ano e tal, né? Só que pouco tempo depois eu me casei, eu tive filho e tal, né? Aí com a amamentação que eu tentei, né, dar amamentação, e eu acabei também emagrecendo depois da gestação, tanto emagreci bastante, tá? Quanto os seios que já eram poucos, mas que pra mim tava bom, parece que, não é que caiu, é porque eu sequei, sabe? Deu uma emagrecida. Eu fiquei com esse corpo que eu tinha hoje. E antes da cirurgia eu era mais cheinha, eu era mais gordinha mesmo, né? Eu não entendi porquê, mas depois da cirurgia, mesmo sem fazer dieta, eu dei uma emagrecida boa e mantive esse corpo até hoje. Essa foi a parte muito boa. Tá, só que aí essa falta dos seios também, ao longo dos anos, começou a me incomodar. Porque eu já colocava algumas roupas e ficava uma tábua, tá? Sabe? Você não tinha nada, né? Você não tinha nada. E isso me incomodava, mas não era tanto quanto era antes, quando eu tinha os seios grandes. Mas aí eu já tinha
um sonho. Vai que um dia eu coloco um silicone, mas, gente, era assim, era um sonho, né? Porque era muito caro, era muito caro. Eu nem sei se hoje em dia é possível fazer o implante de prótese de silicone, se no público é possível fazer. Lógico, eu sei que se tratando de uma doença, né, de um câncer, tudo é possível, mas se tratando da estética, né, eu não sei, acredito que no público ainda não seja, não sei, tá? Enfim, na minha cabeça, né, eu nem cheguei a ir atrás nem nada, porque eu falava, não, se for para fazer, eu vou fazer no privado, se tiver que acontecer, mas eu nem fui atrás nem nada. Aí os anos passaram, eu vim para a Suíça, muitos anos depois, aí eu comecei, bom, né, eu pegando o dinheiro aqui da Suíça, fazendo a cirurgia no Brasil, com os melhores profissionais, não vai sair tão caro. Com real, eu ganhando em real, aí sai caríssimo, né? Mas com dinheiro daqui, né? Aí eu conversei com meu marido, tudo, fiz os cálculos, só que o marido era totalmente contra eu estar colocando uma prótese de silicone. Para ele tava perfeito, ele achava lindo do jeito que era, mas eu falava, mas eu não tô bem. Bom, gente, depois, mesmo contra a vontade do marido, eu fui juntando meu dinheirinho, tal, né, de lado, e foi uma época que o câmbio estava muito bom, trocando o franco por reais, e foi nessa época, assim, aí eu engravidei do Rafa, né? Esperei, minha amiga falou, não, Elis, deixa para fazer a cirurgia só quando o seu bebê estiver com uns 2 anos de idade. Minha amiga já tinha feito, e ela falou, antes disso, a criança quer muito estar no colo, exige maiores cuidados, é uma fralda, que você tem que, né, que levantar para estar trocando. Nós que moramos em outro país, ou às vezes até mesmo em outros estados, outras cidades, que não tem aquela rede de apoio para alguém estar cuidando de você enquanto você está operada, as coisas têm que ser assim tudo muito bem planejado. Por isso que minha amiga já me alertou, né? Elis, né, quando for fazer, espera seu neném pelo menos não tá mais usando fraldas, é umas situações assim. E mesmo assim, mesmo eu indo fazer no Brasil, né? E fui fazer no Brasil, minha mãe super cuidou de mim, super bem, tá? Nessa fase. Porque eu já tinha passado por uma mamoplastia de redução, eu sabia o tamanho do trabalho que a pessoa dá, viu? Para tudo ficar direitinho, tal, né? Para cicatriz, para os pontos não romper, tal. E eu ainda tinha um probleminha que era de queloide, problema da cicatrização. Então eu já sabia tudo como tinha acontecido da primeira cirurgia e que eu tinha que tomar cuidado dobrado para na segunda cirurgia, embora fosse diferente, as técnicas são diferentes, tudo, né? Então, para que na segunda cirurgia o resultado fosse como esperado, né? A primeira cirurgia eu fiz pelo SUS. Então, assim, eu até dou um desconto, né, de não ter ficado como eu sonhava, ok, né? Só que a segunda cirurgia, a gente paga o rim, gente. A gente é caro, o negócio é caro. Eu falei, não tô pagando isso, o negócio tem que ficar perfeito. Mas na primeira cirurgia também tinha que ficar perfeito, né? Independente de ser gratuito ou não, né? É o seu corpo, né? Médico é um profissional, se diz profissional. Então, como é que não faz uma cirurgia direito? Mas tudo bem, né? Foi aquela época, a tecnologia. Eu coloco assim, eu não vou guardar isso, uma raiva na minha vida, né? Um rancor na minha vida, mas era um momento que eu penso que as técnicas eram outras, eu também não soube me expressar, eu não tinha uma referência, então talvez eu falei demais naquele momento, então eu não vou só estar atacando o médico, que eu acho também os dois, tanto eu quanto o médico da época também teve erro, né, para essa cirurgia, para eu ter que me submeter a uma outra cirurgia, né, que é colocar. Enquanto eu já tive, mesmo naquela época, eu tinha uma outra amiga que anos depois, assim, questão de 5 anos depois, fez também pelo SUS e o dela ficou perfeita, ela estava super satisfeita com o tamanho, que não foi tirado demais, né, com o resultado da cicatrização, com tudo, né. O meu, infelizmente, não foi igual ao dela. O atendimento no hospital, na época, foi excelente e tudo, né? Como foi toda a cirurgia, todo esse processo, eu posso, de repente, estar fazendo um outro vídeo falando só da mamoplastia de redução, como foi que aconteceu naquela época, né? E a mamoplastia de aumento, que é esse do silicone, né? Tem então só apenas 7 anos e eu tô bem satisfeita aqui, colocando agora meus biquínis direitinho. A cicatriz
Foi diferente da primeira cirurgia. A primeira cirurgia, que é a de redução, é um T invertido. Do implante do silicone, o médico ele aproveitou essa cicatriz que eu já tinha para estar colocando o silicone. Como eu já tinha o corte abaixo dos seios e era um corte que não estava bonito, o ponto tinha rompido, então estava meio largo. Aí eu já aproveitei e falei pro doutor, já coloca o silicone por ali, que aí já dá para dar uma corrigida. Ele falou, perfeito, vamos fazer dessa maneira. Pesquisei muito esse doutor, referência, tudo direitinho, o tipo de próteses que ele usava, né? Fiquei acompanhando o trabalho deles também, tanto no YouTube, entrevistas que ele dava no YouTube, alguns canais de televisão, tudo. Então, super acompanhei, peguei assim, acho que um dos melhores que eu consegui naquela época. Quando eu falei um determinado tamanho para o meu médico que foi fazer o implante, aí ele já falou, não, pro seu corpo, tá? Ou pra pele, olha, ele também tinha isso. A pele que me restou do que foi tirado, então só dava para ter colocado tantos ml de silicone. Eu queria um pouquinho mais, olha só, querendo um pouquinho mais, mas era questão de 50 ml a mais que eu queria, e ele não, pode colocar isso que tá tranquilo, porque realmente a sua pele não vai suportar mais que isso. Mas foi uma experiência muito melhor quando eu fiz já agora, né, com esse outro médico, do qual realmente era um profissional que eu pude escolher. Diferente daquele que eu não escolhi, era o que tinha e é isso, gente. Era só aqui, eu queria falar um pouquinho dessa minha experiência, um pouco assim, meio que por cima, superficial, né? Fazendo um resumo. De repente eu venho aqui e falo sobre esses temas separados, né? E enfim, o que houver de perguntas, seja aqui, seja das minhas amigas pessoais, seja lá do Instagram, eu venho com o maior carinho aqui responder. Bom, pessoal, não esqueça de deixar aquele super joinha se vocês gostaram do vídeo de hoje. É importante para o YouTube indicar mais dos meus vídeos para vocês. Quem não é inscrito, se inscreve, que eu vou ficar feliz de ver vocês aqui comigo, acompanhando, seja temas da minha vida pessoal, seja temas falando sobre a vida na Suíça, como é a rotina de uma dona de casa, mãe, ou mostrando lugares na Suíça ou por esse mundão afora. Muito obrigada por me acompanharem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!